O F-111 Aardvark, o mais formidável assassino nuclear estratégico, decidimos voltar no tempo e mergulhar na década de 1960. O campo da aviação passou por uma verdadeira reviravolta. Isso é a dinâmica geral que está na origem do extraordinário projeto do qual falaremos no restante deste vídeo. Esta empresa design de aeronaves militares desenvolveu o primeiro bombardeiro de geometria variável do mundo. É o F-111 Aardvark. Esta arma formidável e confiável também sofreu um destino impiedoso. O F-111 foi marcado pela inovação. No entanto, o projeto encontrou muitos problemas, decolando perfeito. No entanto, isso não prejudicou as características extraordinárias do dispositivo. Esta lenda do equipamento militar coloca as novas tecnologias no centro das atenções. Fala-se também de uma aeronave de ataque ao solo, que consegue um grande número de vitórias. Também encontra o seu lugar em vários países e traz glória aos seus exércitos. Alguns anos depois, o F-111 teve uma merecida aposentadoria e continua a inspirar os sonhos dos maiores profissionais da aviação moderna. Por que o F-111 Aardvark é uma lenda da aviação? Apesar da sua reputação como lendário assassino nuclear, o F-111 sofreu um destino implacável. No final da década de 1950, a US Air Force procurou substituir os seus caças bombardeiros então em serviço. Ele ainda não sabe, mas o F-105 Thundershift está em suas últimas horas. A especificação inicial exige uma nova aeronave capaz de superioridade aérea e reconhecimento. Fala-se de uma velocidade Mach 2,5 em alta altitude e Mach 1,2 em baixa altitude. Autonomia de mais de 1.200 km de uma capacidade de carga superior a 7.000 kg. Da mesma forma, o F-4 Phantom está em processo de substituição. A aeronave deve, portanto, possuir asas de varredura variável e reatores de duplo fluxo. As muitas vantagens desses aviões se uniram para formar um. Isso reduz os custos de produção e é assim que nasce o Programa Experimental de Caça Tático, conhecido como TFX. As exigências da USAF e da Marinha dos Estados Unidos não são fáceis de satisfazer. O TFX deve ser equipado com uma asa de geometria variável. Em setembro de 1961, foi publicada uma nova ficha do programa, então recebidas 9 propostas. Ao mesmo tempo, a designação do F-111 tornou-se oficial. Apenas o Boeing e Dinâmica Geral são convidados a reformular as suas propostas. Inicialmente, é a Boeing que parece estar no caminho certo para conquistar o mercado. No entanto, é Dinâmica Geral a quem foi adjudicado o projeto, considerado muito mais rentável. Foram construídas 23 máquinas de desenvolvimento, 18 F-111As para a Força Aérea Estados Unidos e 5 F-111BS para a Marinha. As duas forças diferem em aviônica e armamento. Subcontratados também são nomeados. Isto diz respeito principalmente ao fabricante Grumman, que traz sua experiência em bordo de aeronaves. Apesar das muitas esperanças depositadas neste projeto, os primeiros passos do F-111 Aardvark não corresponderam aos resultados esperados. Em 21 de dezembro de 1964, o F-111A fez o seu primeiro voo. Foi no dia 18 de maio de 1965 que o F-111B cumpriu a sua missão. Os custos de desenvolvimento já são 1,5 vezes superior às previsões. A Secretaria do Estado de Defesa decidiu reduzir pela metade o número de exemplares encomendados. O F-111A foi prejudicado por problemas de peso e confiabilidade. A eletrônica, bem como os 2 reatores TF-30, revelaram-se defeituosos. Estes problemas são parcialmente resolvidos com a instalação de uma versão modificada do reator. Em julho de 1967, começaram as entregas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Quanto ao F-111B, seu peso com armamento é estimado em 35 toneladas. O limite de peso foi fixado em 25 toneladas. Um programa de redução de peso é lançado, mas falhou e muito. Foi definitivamente abandonado pela Marinha dos Estados Unidos em julho de 1968. Após o fracasso do F-111B, o F-111A continua a sofrer uma série de desgraças. No entanto, a fiabilidade do mecanismo de controle da asa nunca esteve em dúvida. São os reatores TF-30 que constituem realmente um problema. Na verdade, as asas podem ser posicionadas entre 16 e 72,5 graus. As entradas de ar estão localizadas sob as mesmas asas. A configuração lado a lado do avião causou inúmeros problemas na alimentação dos reatores. O formato incomum da fuselagem provoca turbulência no fluxo de ar, o que sufoca os motores. Apesar dessas inúmeras complicações, o F-111A foi enviado para lutar no Vietnã em 1968. Todos os F-111 ficaram em terra entre dezembro de 69 a julho de 70. Vários problemas foram identificados e depois corrigidos. Diz respeito a uma fragilidade da estrutura, especialmente ao nível das asas.
As inúmeras missões de guerra em que o F-111 Aardvark participa revelam muitas outras avarias nos diversos sistemas eletrônicos da aeronave. Em caso de chuvas fortes, os reatores também enfrentam sérios problemas. O F-111 Aardvark é uma verdadeira lenda no campo da aviação. Na verdade, o F-111 Aardvark possui capacidades extraordinárias. Esta aeronave é frequentemente considerada um exemplo de equipamento militar. Esses dois motores dão ao F-111 Aardvark uma velocidade de Mach 2,5. Isso corresponde a aproximadamente 2.655 km/h. Sua altitude de voo é de 18.000 metros e raio de combate é de 2.140 km. Em termos de carga de combate, estamos falando de 15 toneladas de munições diversas e variadas. O nariz do avião pode estar equipado com armas nucleares. É descrito como um assassino nuclear muito estratégico. Ele maneja armas nucleares com perfeição, com uma precisão digna dos maiores lutadores. O seu sucesso está em grande parte ligado a este trunfo considerável durante o combate e até considerado um dos aviões mais rápidos do mundo, uma verdadeira máquina de guerra. O F-111 Aardvark representou um verdadeiro avanço em tecnologia. Esse dispositivo contém muitas inovações. Possui cabine de ejeção de 2 lugares, que abriga sensores e instrumentos muito inovadores. Confere ao F-111 capacidades incríveis de acompanhamento de terreno. Por outro lado, 98% das surtidas de bombardeiros ocorrem em baixa altitude, sem modo de acompanhamento de terreno. Certamente o F-111 Aardvark foi projetado como uma aeronave de combate de múltiplas funções. Rapidamente se tornou uma aeronave de ataque ao solo de longo alcance. Todas as versões de combate tático podem transportar no porão um canhão M61 Vulcan de 20 mm, acompanhado de um tanque de munições muito grande. O F-111 também pode transportar bombas de todos os tipos. Todos os modelos do F-111 foram equipados para transportar armas nucleares. Na maioria das vezes, o F-111 carregam apenas 2 mísseis. Este impressionante armamento é certamente responsável pelo grande número de vitórias do F-111 Aardvark. Diante deste grande sucesso, o F-111 continua evoluindo e as variantes se multiplicam e até exportado para vários países. No final de 1963, a Austrália encomendou nada menos que 24 exemplares do F-111C. É uma aeronave híbrida localizada entre o F-111A e o F-111B. A primeira aeronave desse tipo foi entregue no final de 68. Após problemas descobertos na frota americana, todas as aeronaves australianas foram rapidamente proibidas de voar. Somente em 1973, o dispositivo foi declarado operacional novamente. Do lado do Reino Unido, o país encomenda 46 F-111K e 4 treinadores CF-111K. Era fevereiro de 67. No entanto, este pedido foi rapidamente cancelado devido ao seu custo excessivo. Alguns exemplares também são disponibilizados a museus, com o objetivo de manter o reinado do F-111 Aardvark. Esteve envolvido em numerosos conflitos. Para afirmar a sua supremacia, os Estados Unidos apressaram-se a promover este avião. Apesar de algumas dificuldades, o F-111 participou da Guerra do Vietnã, do ataque contra a Líbia na noite de 14 para 15 de abril de 86 e na Guerra do Golfo entre 90 e 91. Durante cada um desses combates, o F-111 mostra excelentes resultados, bem como poder incomparável. Finalmente, em 1998, após 54 anos de serviço leal, o F-111 Aardvark teve uma merecida aposentadoria. Foi rapidamente substituído por F-15E Strike Eagle. A Real Força Aérea Australiana, mais conhecida como RAFA, continuou a exportar o F-111 Aardvark até 2010. Ele foi retirado durante uma memorável viagem de despedida. Ele até apresentou um famoso despejar e queimar. Isso envolve a drenagem do combustível ao mesmo tempo que o uso do pós-combustor. Um impressionante rastro de fogo é então produzido. No entanto, o seu designer de vela de geometria variável viajou pelo mundo. Outros aviões americanos estão, portanto, equipados com eles. Muitos dispositivos semelhantes surgiram nos Estados Unidos e em outros países. No entanto, nenhum conseguiu replicar o sucesso do F-111 Aardvark. Esse último teve um impacto significativo na evolução da indústria da aviação. O F-111 Aardvark é uma aeronave com um destino implacável. Este projeto enfrentou inúmeras dificuldades. O F-111 possui capacidades extraordinárias que o tornam uma lenda do equipamento militar e também palco de inúmeras inovações para a época. O F-111 Aardvark também é uma aeronave de ataque ao solo. Particularmente poderosa, ele conquista uma série de vitórias e é exportado para diversos países. E está envolvido em um grande número de conflitos. Apesar de uma merecida aposentadoria, ele continua marcando a mente de seus mais fervorosos admiradores. O fantasma do F-111 Aardvark está realmente presente no mundo da aviação moderna.